Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. 9 horas, 1 minuto do dia 30 de setembro. Finalmente, setembro tá acabando. Nossa vida. Que mês enrolado e Esse confuso, mês né? demora demais. Mas graças a Deus já tá acabando. Pelo menos iniciamos a primavera aí, mês das flores, novas estações. Pessoal, Tio, seguinte. E aí, galera? Oi, tá chegando o aniversário do meu irmãozinho de 1 ano. 1 ano? Opa, Aham. o bom do aniversário até os 5 anos, que é muito docinho, né? Oi. Né? Por que na hora de entrar na videoaula tá escrito que é videoaula extra? Olha lá, não sei não. Apareceu. Calma aí. O tio nem reparou. É que aparece lá para eu aceitar, Gustavo, agora. Agora eu tenho que aprovar a sala. Tem Não, tipo... porque aparece o encontro online extra do professor Thiago, não tem? Ai, é porque é assim mesmo. Blocado. Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho. O que nós vamos encontrar um pouco hoje na prova de história? Prova não, palavra pesada, né? No nosso tarefa avaliativa aí, no nosso trabalho avaliativo. Seguinte, como nós vamos trabalhar a questão da colonização inglesa, espanhola e portuguesa, nós temos que diferenciar. Foi igual em todas as etapas? Não foram. Tanto que aqueles que colonizaram já eram diferentes em si. A França tem diferença da Inglaterra. Portugal, por pouco que pareça, mas tem diferença de Portugal. Portugal e Espanha, elas têm diferença. Portugal e da Inglaterra também tem diferença. Então a questão é a seguinte, vamos por parte. Então pegue um caderno aí, vamos separar lá primeiro, América do Norte. Na América do Norte, quem já fez o resumo, vai reler aquele resumo, vai entender melhor. Mas da América do Norte eu tenho que separar essas colônias, que lá eu não vou chamar de capitanias hereditárias, vou chamar de colônias, que são 13, Vai né? ter 13 colônias. Essas 13 colônias eu tenho a do Sul e a do Norte. Na do A Norte... do Sul foi a que... Posso falar, Thiago? Pode. A do Norte foi a que, se eu não me engano, foi a que menos se desenvolveu. A do Norte? Não, Thiago, eu tô confundindo. Eu acho que, então, a do Norte foi a que mais se desenvolveu e a do Norte eles não tinham escravos porque eles não tinham dinheiro para pagar. Calma, que a gente vai pontuar melhor aqui. A questão é que nós temos duas diferenças, claro. A Duda tá certa em não caminhar. O Sul, deixa eu aceitar mais gente aqui. O Sul, em si, ela vai ser parecido com o que nós estamos estudando aqui no Brasil. Então, o Sul eu vou ter a seguinte forma. Escravista. Ô, professor, Oi, César. sinceramente, esse Paranauê de trancar a sala é um saco, hein? Que isso. Vamos lá. Nós temos aqui no Sul escravista e o mercado exportação. Sim. Para exportar. Então, vai te colocando aí, ó. América do Norte, divido em 2. Colônia do Norte, Colônia do Sul. Na Colônia do Sul eu tenho escravos, exportação, economia, comércio, economia para exportação, agrária, tá? Nós estamos falando de exclusividade Thiago, agrária. Aqui, ó. Isso. Já no Norte eu tenho no Sul eu também tenho latifúndios, tá? Latifúndios é aqueles que poucas pessoas vão ter muitas terras. Já no Norte eu vou ter mini latifúndios, ou seja, agricultura familiar. Minifúndios, Thiago. Exatamente. Esses minifúndios são essas agriculturas familiares. Mais pessoas vão ter terras. Então quer dizer que muitas pessoas vão produzir na terra. Se elas produzem, elas conseguem ter dinheiro. Então eu vou ter também na América do Norte o quê? Na Colônia do Norte. Mercado interno. Significa que a economia vai girar dentro daquele local. E se a economia está girando dentro, significa o dinheiro está preso ali e vai haver um desenvolvimento, o quê? Maior. Isso. De certa forma, não, eu já ia usar um termo aqui diferente, mas tipo uma versão beta aqui do que vai ser a nossa industrialização. Ela vai se desenvolver primeiro aonde?
na colônia do norte, por conta desse comércio intenso, desse dinheiro circulando. Então, esse mercado interno vai desenvolver mais. Inclusive, então, perceba, eu tenho mais dinheiro na colônia do norte girando. Então, eu vou ter mais trabalhadores livres girando também na América do Norte, porque eu tenho um investimento maior na educação, tenho investimento maior na questão política. Já o Sul, eu tenho aquele certo atraso. Eu estou ainda entendendo que o mercado tem que ser escravista. Thiago, Eu não vejo essa classe burguesa com bons olhos. Eu sou dependente da Inglaterra quando eu falo da colônia do Sul. Compreende? A colônia do Norte ela é mais livre. Ela não depende muito da Inglaterra. Já a colônia do Sul, ela é presa à Inglaterra. Ela depende de vender seus produtos para os ingleses. Compreende? ô Thiago, Sim. mas tipo assim, se você falou que a colônia do norte ela tá se desenvolvendo mais, ela tá lucrando mais por conta do comércio, por conta da infraestrutura, Lembrar Por que que as que- terras, Duda, as terras são Oi. de grupos familiares. Não sim, é aquela grande porção de terra que uma família não vai dar conta. Não. São terras menores que uma família já consegue trabalhar nela. Então, elas não vão precisar de escravos, igual o Sul. entendi. O Ah, Sul agora entendi. é tanta terra que pode vir a família e os parentes da família, mas só que eles não vão conseguir. Ainda vai precisar de trabalhador. E quem que eles vão contratar? Os escravos. Comprar. Já o Norte, não. O Norte são terras pequenas que as pessoas trabalham nelas sem precisar tanto de escravos. Então, você vai ter uma quantidade de escravos muito maior no Sul do que no Norte. Ok, pessoal? Nós estamos diferenciando aqui. Outra coisa em relação à colônia inglesa, que a gente vai fechar aqui rapidinho. Nós estamos falando do processo de colonização, do desenvolvimento. Então, de certa forma, a Inglaterra ela acaba não participando tanto, igual os portugueses ficaram aqui no nosso território, igual os espanhóis, por conta dos motivos que vão ser quais? Que a Inglaterra vai estar passando pelas suas crises internas, suas batalhas lá contra os franceses, as conquistas, as revoluções. Então, a Inglaterra já vai ter os problemas deles ali para cuidar. Então, o que acontece? Enquanto que os ingleses estão lá se matando, os colonos aqui estão desenvolvendo. Mas, mesmo assim, o norte e o sul estão desenvolvendo igual ou tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. É isso que você tem que entender. Tem diferença. E qual está desenvolvendo melhor, mais rápido? Quando eu falo de desenvolvendo, eu falo desenvolvendo para um caminho burguês. Do norte. Eu Caminho. acho que é do norte. É, do norte. Quando a gente fala burguesia, a gente tem que lembrar que a burguesia é o quê? O comércio, que surgiu do feudalismo. Então, onde é que vocês estão observando o comércio intenso? No norte. Eles Você vão vê ter mais dinheiro para lucrar mais. mais dinheiro significa que dinheiro são pessoas consumindo mais. Aí você fala, professor, por que o sul não tem tanto dinheiro? Escravo, o pessoal recebe para trabalhar? Não. Aí você já Por entende isso que porque... chama escravo, né, tio? Por isso que são escravos e por isso que eu não vejo um comércio forte no sul. Porque não tem um mercado consumidor. Já o norte tem. Ok, pessoal? Thiago. Podemos... Sim. A Ana pediu pra avisar que a internet dela tá muito ruim, tá travando. Eu acho que ela acabou saindo da aula. Tudo bem, Ela mas... vai tentar entrar de novo, eu acho. Tá, eu aceito aqui. Qualquer coisa ela revê depois pelo YouTube, sem problema. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos falando da colonização inglesa. Sim, Ana? Consegui. É que tava travando muito. Mas é porque, tipo, saía e eu entrava. Não sem precisar você me negociar. Ótimo, perfeito. Só caía o sinal. Ok. Então, nós estamos pontuando aqui a América Inglesa, tá? Ok. Vamos deixar a América Inglesa de lado. Nós temos que entender também que houve outros tipos de colonização. Assim, antes que eu pule aqui. Lembrar que na colônia inglesa, pessoal, o próprio território em si, nós vamos falar da questão indígena. Perceber, no Brasil, na nossa colônia portuguesa aqui, nós vamos ter a questão religiosa muito forte, ligada ao catolicismo. Portugal já tinha uma origem ali católica que entendia o seguinte, essa conversão do indígena, ela poderia ser violenta. Eu tinha que catequizar na força. Eu era cruz ou era espada. Ou você tinha que escolher. Se você não fosse catequizado, você poderia se tornar um escravizado indígena.
Então, olha a pressão desse indígena. Então, estou falando da América Portuguesa. Em relação à América Inglesa, não houve essa forçação, essa ideia de obrigar o indígena a converter a fé. Ué, professor, os ingleses não eram católicos? Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal, nessa época, os ingleses eram católicos? Acho que não. Não, eles eram anglicanos. Aham. Então, lembrando que os próprios anglicanos já criticavam o catolicismo da reforma de Lutero. Então, a gente vai perceber que eram diferentes. Por isso, pode ser que caia algo relacionado ao quê? A Companhia de Jesus, que foi empreendida lá da Contra-Reforma, que tinha um objetivo aqui na América. Principalmente na América espanhola e portuguesa. Porque tanto a espanhola como a portuguesa, elas são o quê? Elas são anglicanas? Não, elas são católicas. Ô, Thiago, Sim, é meio que, tipo assim, uma coisa puxa a outra, porque por conta da Inglaterra ser anglicano, eles eram perseguidos, aí eles optaram por ir para as 13 colônias. Então é meio que exatamente, uma também. coisa puxa a outra. Sim. São muitos luteranos também, acabam sendo exilados para cá, acabam fugindo. Eles acabam vindo não só para trabalhar, mas para viver, para se instalar, né? A Inglaterra, ela meio que ameaça como um local de despacho para os cidadãos que ameaçavam a coroa Inglaterra. Isso, não está tão errado não, exatamente. Era um refúgio. Aham. Imagina o Brasil entrar em guerra. Eu ia querer viver aonde? Na Inglaterra? Se a Inglaterra aceitasse a gente, ou um outro país aí, ou a Argentina, ou o México, quem sabe. Talvez o México eu gostaria. Ok, pessoal? Então vamos deixar de lado aqui agora um pouco a América Inglesa. Ok? Vamos deixar ali que agora a próxima fatia do bolo é a América Espanhola. A América Espanhola, ela vai se diferenciar um pouco da inglesa, um pouco da portuguesa em uma única questão. O que eu tenho que chamar tanta atenção da colonização espanhola? Ouro e prata? Ouro e prata. Você Eles observam de imediato, principalmente nos povos que foram dominados. Que foram quem, Igor? Os povos que os espanhóis dominaram. Oi? Os povos que esses espanhóis dominaram aqui na América. Tiago, foram os indígenas? Indígena é a mesma coisa que eu falar que os europeus vieram aqui, muito genérico. Eu quero o nome. Eu tô falando o nome do espanhol. Não, os Os astecas, incas e os astecas. incas, E os, maias. isso, os mexicas, quem mais? Exatamente, pessoal. Então, nós estamos observando aqui que os espanhóis, ele acaba dominando esses povos. Lembrar que essa dominação, essa superioridade entre portugueses e espanhóis vai acontecer principalmente por conta da questão biológica em relação aos vírus que estavam mais avançados. Lembra, pessoal, que a América passou pela peste negra. E essa peste negra, ela não vai ter uma vacina que vai combater, ela vai continuar. E ela vai ali, ó, igual nós conseguimos um anticorpos, então nosso corpo consegue, acaba tendo uma proteção. Na questão desse vírus, dessa peste negra em si, o que a gente entende? Que ela até bubônica, né, vai dando umas bolhas, vai espocando, coisa horrorosa. O que ela acontece? Ela não vai ser eliminada. Assim como surgiu na China, a gente está observando que essa peste negra ela vai sair dali da Europa. E agora com esses espanhóis, esses navegantes, esses portugueses, eles acabam trazendo o quê junto? Essas doenças. Ô, Tiago, Então, mas se você reparar, nem vacina tem hoje para peste negra. A peste, ela acabou tendo, nós conseguimos erradicar bastante ela, que ela acabou se transformando depois na varíola, tá? Na catapora também tem, tio. Isso, elas vão se transformando em outras, elas vão dando margem para outras, mas elas acabaram chegando para cá com os europeus nessas viagens. Então, de certa forma, esses indígenas que não tinham pegado gripe, essas doenças, como se a gente pode dizer de um outro mundo, eles acabam sendo vitimizados por conta dessas questão biológica. Ô, tio, Ok? tipo, É um dos fatores. ô, tio,
é tipo um país quente, uma pessoa que nunca pegou gripe na vida. Ela vai, tipo, pro sul do Brasil, pega uma gripe. Essa gripe vai ser muito forte. É tipo isso. Eles não tinham nenhuma imunidade contra essa doença. Então, É, mais ou menos isso. É igual aquele filme Guerra dos Mundos, que os alienígenas morrem por conta do quê? Por causa do vírus no final. tio, eu já vi esse filme. Você eu vê- acho bom. É legal. Mas você vê que talvez tenha vida em outro planeta, seja um vírus, uma bactéria, é algo minúsculo. Então, a gente entende que esses vírus, essas bactérias acabaram vindo junto. Nesses navios que já era precária a situação, era uma condição imunda, Que ficava nem aquele meses, vídeo que você mostrou, Thiago. e ali já era no século XVIII, tá? No século XVIII para o XIX. Imagina no século XV, que era ainda mais, demorava ainda mais. Que não tinha usado a vela, pessoal, é algo que vai revolucionar, tá? A ideia daquela vela que o vento vai levando. Antes de eu ter motor, imagina, eu saber usar o vento para dar uma velocidade maior nas caravelas. Isso é revolucionário. Isso é ciência, ó, que coisa maravilhosa. Então, além dessa questão biológica, eu tenho a questão bélica, a questão de armamento. A Europa já tinha passado a questão da burguesia, do comércio, e eles conseguiram adquirir a pólvora da Ásia. Então, essa pólvora eles acabam usando não para festividade igual os chineses. Eles usam em qual sentido? De guerrear, de atacar, de conquistar. Então, quem vai ser alvo fácil? Os indígenas, mais uma vez. Principalmente esses indígenas, que eles vão olhar colares, brasões, brilhando. Eles olham os povos astecas e falam, opa, isso é ouro. Onde tem mais? Mostre-me, show me. Então, o que isso vai acontecer? Os espanhóis, muitas das vezes os astecas, os incas, muitos dos maias mudaram, né, pessoal? A gente sabe que os maias acabaram abandonando algumas regiões, mas a maioria em si que vão ser dominados, eles acabam sendo enganados. Ô, Thiago, Sim. por que o ouro acabou tendo mais valor do que outras certas pedras? Então, por conta da escassez, tá? Se eu tivesse uma quantidade maior, talvez ele teria menos valor. Mas como eu tenho um pouco, ele acaba inflacionando, ficando mais caro. Além que das moedas de troca, ele é um símbolo de uma moeda de troca. Por exemplo, numa crise, se vocês observarem agora, o ouro está subindo o preço dele. Por quê? Porque é uma moeda segura. Daqui a pouco o Bitcoin também, mas a gente sabe que o ouro também é uma moeda segura. Vamos lá falar um pouquinho melhor sobre o ouro, a prata, para vocês entenderem melhor aqui. A questão em si desse ouro, dessa exploração, nós temos que entender dois fatores. Que eu vou responder o João e vocês vão entender. Essa gripe espanhola, que foi colocada aqui, Gustavo, ela veio na Segunda Guerra Mundial, tá? E ela não surge na Espanha. É a Espanha que vai divulgar para o mundo. Por isso que ela leva o nome de gripe espanhola. Mas ela vai surgir mais lá na guerra, por conta que os países vão estar envolvidos. Então, quando eles voltam para casa, esses soldados, acaba espalhando muito rápido. Tá? Da Primeira Guerra Mundial, perdão. Então, Ô, Thiago, depois o tio entra nesse assunto. Senão a gente vai se perder aqui no resumo. Rapidinho, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. Para o europeu que estava vivendo burguesia, estava vivendo comércio, ele entende que esse ouro, ele pode fazer o que com esse ouro? Comprar casa, comprar barco, comprar gente, compra a mão de obra de trabalho, compra até amor de alguns, né? Tem gente que com dinheiro vai lá, se apaixona fácil. E sem dinheiro se desapaixona. Mas a questão é, para o indígena que estava vivendo nesse território, essa pedra do ouro, como existia pouco ou muito? Existia muito. Então, para eles, não era o símbolo de comprar alguém, porque quase todos tinham ouro. Então, era mais uma representação de uma pedra brilhante, de um símbolo igual um cristal, para fazer algo religioso, para celebrar, para usar como arma também. Então, a gente observa que esse metal, esse mineral, tanto lá como aqui, tem diferença. A diferença é o valor que eu atribuo a ele. Porque o que eu tenho de diferença aqui? Na Europa eu tenho trabalho vale dinheiro. Trabalho vale moeda, vale prata, vale ouro. Na América, a questão do trabalho não é questão de lucrar, não é ser melhor que o outro, é o quê? É trabalhar para construir no coletivo.
é trabalhar para poder ajudar na questão religiosa. Então, essa questão do trabalho tem diferença para o indígena e para o europeu. E pode ser alguma questão que caia na nossa prova, mas a gente tem que saber construir essa resposta. Então, para a Europa, trabalho é o quê? Visando o lucro. A ideia de hierarquia social. Quem é que tem mais poder? Aquele que tem mais dinheiro ou que tem menos dinheiro? Olha a diferença. Exatamente. Aquele que vai ter mais poder na Europa. Muitos reinos africanos não era dinheiro, não era ouro, era o que na África, quando nós estudamos? Era quem tinha mais terras, quem tinha mais súditos. O poder vinha dos súditos, da quantidade de súditos. Lembra do Império Mali? Então aqui nos astecas não é tão diferente. Sim. Olha aqui, isso aqui é de ouro. O Vitor. Sim. Tô falando na moral. Exatamente, João. É uma moeda de Isso aqui é troca. 1 grama de ouro. E você consegue vender isso aí com uma moeda de troca, João. Ela serve como ouro, entendeu? A gente entende que houve um trabalho em cima dele. É algo que você pode comercializar. Então a gente entende que a própria moeda, o ouro derretido, de qualquer forma, ele é comercializado. Ok, pessoal? Só para a gente dosar aqui. Vamos falar o que mais aqui, ó. De colônia, de indígena. Tá faltando a gente falar de quem? De Brasil. O tio hoje tá ligado. Tem que falar rapidinho, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, me interrompam. Pode perguntar. Vocês estão conseguindo compreender? Tô falando rápido? Tio, eu tô conseguindo entender certinho. Ótimo. Então, Eu só queria saber em qual tempo que aconteceu as 13 colônias da colonização da Inglaterra, quando veio para cá? Do século XVI em diante, tá? Do século XVI, XVII. Principalmente, até o 17. Para o 18, nós vamos ter ali as revoltas para a independência. Ok? A independência acontece antes do Brasil e da América Latina. Nos Estados Unidos. Mas a gente não vai falar de independência, não. Isso aí é lá para o 8º ano. Mas a questão é, voltando aqui para a colonização, pessoal. Quando a gente fala de América, Brasil, nós temos que lembrar, claro, dos portugueses, que irão colonizar o nosso território. Mas, de imediato, a gente tem que fazer a primeira pergunta. Assim como os espanhóis, os portugueses também já descobriram esse ouro? Já descobriram essas riquezas? Já. Aonde? Nas Na Minas Índia. Na Índia, porque no Brasil não. Aí você escapou aí da resposta errada, né? Ó, o Brasil não encontra, claro que não encontra, a gente sabe disso. Tanto que o que estava dando mais lucro, pessoal? Era explorar a nossa colônia, o nosso território, ou fazer comércio com as Índias? Fazer comércio com as Índias. Exatamente. Então, tem até um vídeo lá da Buenas Ideias que ele fala o seguinte, que ele mostra a questão que o pau-brasil, ele tinha o valor dele. É pesado, vai ter um certo preço, certo valor. Mas a pimenta do reino, que era mais leve, você conseguia transportar mais, ela tinha um valor ainda mais caro, ainda mais alto. O que acontecia então? Nossa, o Gabriel chegou no final da aula. Então, o que nós temos aqui como exemplo? O que era mais vantajoso? Você carregar toras e mais toras de madeira ou transportar... Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gabriel. Ou transportar pimenta do reino? Pimenta do reino. Era mais vantajoso, claro. Então aí, claro, agora você vai lembrar essa resposta, mas a gente tem que entender os motivos de não haver. E quais a consequência disso para a colônia? Como que eu observo essa consequência na colônia? A colônia, ela vai ficar... Como é que é, João? Para ela ficar mais rica na sua economia. Quer dizer que Portugal estava fazendo comércio nas Índias para botar dinheiro aqui no Brasil? Ô, Thiago, uma pergunta. Não, ele estava para dinheiro para Portugal. Exatamente. E a colônia? Eu quero saber da colônia, nossa colônia aqui na época. Então, eles ficam livre, fica sem proteção. Aí é na hora que sem proteção. Quer dizer que... Então, quais são os riscos de uma terra sem proteção? Alguém pode invadir. Alguém pode invadir e dominar.
E quem é que Francês. planeja? A Inglaterra, os franceses. Mas a Inglaterra, lembra, a Inglaterra é errado eu citar. Por quê? Eles estão em conflito ainda, não estão? Isso. A Inglaterra Quando tá com começou problema. aqui no Brasil? Isso. E outra coisa, a Inglaterra ela vai investir em outra questão, na pirataria. Pirataria corsária. Ela vai contratar o Jack Sparrow para poder saquear alguns navios, tá? Só que Jack Sparrow, o que Jack Sparrow faz? Ele encontra lá a lenda da água viva, quer viver para sempre, e acaba traindo os ingleses. Pra quem assistiu o terceiro filme aí, o segundo, terceiro, não lembro. Tá bom? Mas a questão é, os ingleses estavam mais interessados nessa ideia de saquear. Os franceses também. Mas os franceses olharam para o tamanho do território e falaram, opa, Portugal tá deixando lá, ó, vou atacar. E eles também não estavam em guerra. Não tava, os franceses já estavam ali, ó, um poder centralizado, um absolutismo lá na França. Então a França não tinha conflito nada. A França só vai ter conflito lá no final do século XVIII. Só lá na Revolução Francesa. Enquanto isso, tá show de bola. Então a França vai querer atacar o quê? A colônia portuguesa. Só que Portugal sai na dianteira. O que Portugal planeja, pessoal? Vamos fazer a missão guarda-costa. Vamos proteger a costa litorânea. Essa costa, esse tamanho desse litoral. Mas nós vamos ter dificuldade? Vamos. E qual é a grande dificuldade, pessoal, de eu proteger um território enorme? Tiago, é por causa da grandeza do território, né? Porque Sim, quanto maior for o território, mais pessoas, mais escravos você tem que contratar. Essa palavra escravo é uma coisa ruim, que a gente não está falando muito de escravos africanos nessa época. A ideia é escravizar os indígenas, mas muitos desses indígenas eles estão entrando para o sertão, para as florestas. Porque eles conhecem o território mais português. Eu vou falar pro indígena, hein? Eu vou te escrever. Fica aqui vigiando, tá? Com os franceses. Tanto que muitos desses indígenas vão se aliar aos franceses. Então, qual é a dificuldade aqui? Por que não tá... É muito difícil colonizar o território português? Primeiro, a questão da comunicação. A comunicação, ela é forte nessa área? Eu consigo, por exemplo, eu estou lá no norte, eu quero me comunicar com o sul. Ah, vou fazer uma ligação aqui. É assim? Não. Mandar alguém. Não manda, pessoal. No tempo que você mandou alguém, os botocudos já destruíram sua base. Enquanto você pensou em navegar, você já enfrentou uma tempestade e já invadiram a sua aldeia que você estava formando. Linhares aconteceu com a igrejinha velha, vocês viram quando a gente visitou? Aquela já é a segunda que destruíram. Os botocudos destruíram a primeira igreja, essa segunda, nossa. Então quer dizer que é assim, eu vou ver, é difícil. Então o que Portugal cria como ideia? Calma lá, a gente precisa criar uma ideia de capitanias. Vamos dividir aquilo por lotes. E aquilo também, para ficar melhor, quando o pai morrer, o filho mais velho vai herdar, sucessivamente. Eles irão herdando as terras. Por isso eu vou falar que é hereditário, passa de pai para filho. Só que mais um motivo. Ainda assim, com várias capitanias, vai ficar longe até a comunicação. Onde é que é o centro daqui? Quem é que comanda essas capitanias? Eu não tenho. Está faltando criar o quê? Um governo geral. Então o governo geral vem depois para tentar substituir essas capitanias. E eu preciso criar uma capital para alguém, em nome do rei, fazer o quê? Levar os recados, as informações. E esse administrador também... Isso. Então, Salvador, nós vamos ter ali a nossa primeira capital, que vai ser chamado Governo Geral. Então, eu pego as informações do norte, pego a informação do sul, pego essas informações, relato todas e mando para onde? Para o rei. Olha, rei, aqui está dessa seguinte forma. Nós encontramos tal coisa, encontramos isso. O que nós vamos investir? Então, agora, esse governo geral é uma forma de administrar, de cuidar. Certo? Então, as capitanias, algumas vão prosperar. E as que prosperam é justamente aquelas que desenvolvem o quê? A agricultura. Lembrar que muitas dessas economias que vão surgir
dessas vilas, elas vão surgir justamente por conta dos rios, próximo aos rios, que nós olhamos lá o Rio São Francisco, tamanho do território, Rio Doce. E lembrar que a pecuária também vai ter muita importância, principalmente aonde? No norte ou no sul? No sul. No sul, a pecuária. E depois, para quando a gente sair do litoral e entrar nesse sertão, para o interior do Brasil, a pecuária, mais uma vez, ela vai ajudar. Então, esses bois, essas vacas, elas vão ganhando território e ali, depois, ela começa a abrir pastagem, acaba servindo para alimento, para os humanos que vão adentrando. Então, a pecuária, ela tem, primeiro, forte importância no sul, a cana-de-açúcar no norte, por conta do clima quente. De Pernambuco. Em Pernambuco, então, que vai favorecer. Então, eu vou ter um desenvolvimento econômico forte no norte, no início da colônia. A pecuária, eu vou ter um início forte no sul. Ok? E a questão do indígena em relação ao português, a gente já está entendendo que esse português ele tem vantagem de ter armas. E, principalmente, vai vir pessoas que vão vir na intenção de ganhar dinheiro de que forma? Escravizando indígenas, procurando metal, procurando ouro. E eles vão ser chamados de bandeirantes. E agora sim, aqui na América Portuguesa, eu vou ter a Companhia de Jesus, que era a ideia de catequizar. Lembrando que agora a igreja ela vai patrocinar isso. Ela quer o quê? Mais fiéis. Então eu vou transformar esse povo indígena, que a igreja chama de pagão, em quê? Em cristão. Eles vão conhecer a palavra. Então a ideia de muitos jesuítas é catequizar. Tá? Então, por isso que a gente fala a cruz e a espada. A cruz é a ideia de uma conversão forçada. Porque senão, se você não aceitar a cruz, o que você vai ter para você? A espada, ou seja, a morte, a escravização. Tá? Então, daqui a pouco, lógico, não vai cair na prova, mas daqui a pouco nós vamos falar da questão de jesuítas e bandeirantes, que vai dar briga entre os dois, logo, logo. Tá? Quem sai ganhando? O indígena. Ok? Mas aqui não é questão da nossa prova, não. Pessoal, então eu acho que já foi explicado aí bastante das questões, qualquer coisa, o tio não pode tirar dúvida, já tirei a dúvida, vocês assistam o vídeo lá depois. Mas vocês vão arrasar, leiam, sem afobação, cuidado com a ansiedade, que a ansiedade é bicho. Então, façam devagar, leiam. O que vocês responderam aí, vocês estão perfeitos, vocês estão alinhadíssimos. Eu quero 10,5, tá, pessoal? Tem muitos aqui que é de 10,5. Na aula passada... Passa a resposta que eu tiro, Thiago. O Enzo que tirou a maior nota. Quero ver quem vai barrar o Enzo dessa vez, hein? Ou se o Enzo vai ficar no primeiro lugar de novo. Pessoal, eu ficando em segundo lugar, pra mim tá suave já. Tá suave, né? Mas eu quero um 10, tá, pessoal? É assim, não. Eu quero empate no primeiro. Eu quero empate no primeiro lugar. Isso sim. Pessoal, façam uma boa prova. Respirem, tomem um café direito, fiquem à vontade e depois vocês façam a prova, tá? Lembrar que igual, vou dar uma dica, igual eu fazia o Enem. Muitos dos Enem, até quando eu já tinha uma nota boa para passar em faculdade, eu gostava de fazer o Enem não para entrar em faculdade. Era para me testar, para ver se eu melhorei comigo mesmo, se eu consegui desenvolver, se eu errei e tal. Então, façam para vocês se autotestarem. Depois, se tiver dúvida, vocês pesquisem, mas cuidado com as pesquisas, para olhar se a resposta bate com a pergunta, tá bom? Usa o livro que é melhor, né, tio? Usa o livro que é muito melhor. Pessoal, um abraço, boa prova. Amanhã, 7h10, nós estamos aqui conectados. Tchau, tchau. Infelizmente. Falou, Thiago. Que isso, João? Infelizmente, João. Não, eu falei por causa do horário, Thiago. Ah, tá. Tudo bem, então. 7h10, tchau. Falou, Thiago.